Vamos hoje à questão de número 179 do PPL de 2024, caderno azul do Enem, hein? Vamos lá? Um tanque de armazenamento de líquidos tem o formato de uma pirâmide reta de base quadrada, cujo plano que contém essa base é paralelo a um solo, plano e horizontal. Esse tanque tem uma capacidade de 240 litros e uma altura de 2 metros, inicialmente vazio. Nele é despejado um líquido a uma vazão constante de 0,015 metros cúbicos por segundo. Sabe-se que um litro é um decímetro cúbico, que é 0,001 metro cúbico. Qual a expressão que fornece a altura em metro da coluna de líquido dentro desse tanque em função do tempo t em segundo? Espera aí que a gente tem que tomar cuidado. Essa questão, eu particularmente achei essa questão aí do PPL a mais delicadinha em aspecto assim, da gente entendê-la, né, de percebê-la, tá? Olha só. Uma pirâmide, tá? Só que ela tá de cabeça para baixo, de base quadrada, cujo plano que contém essa base é paralelo a um solo plano horizontal. Esse tanque tem uma capacidade de 240 litros e uma altura de 2 metros. Então, espera aí. Primeiro, a altura dele 2 metros. E o volume dele? Qual é o volume da pirâmide? 240 litros. Ah, mas como é que eu vou fazer? Olha só, tá escrito aí que 1 litro é 1 decímetro cúbico, que é 0,001 metro cúbico. Tá escrito isso. Se cabe 240 litros, eu multiplico isso por 240, é 0,240 metros cúbicos. Então, o volume da pirâmide é de 0,24 ou 240 metros cúbicos. Por que eu quis colocar em metros cúbicos? Primeiro, que a altura está em metro. E porque ele pede na questão qual a expressão que fornece a altura em metro cúbico da coluna de líquido em função do tempo. Só que ele me deu um negócio aí. Olha o que ele falou. Que a vazão, outro motivo de eu colocar em metro foi esse. É 0,015 metro cúbico por segundo. E ele quer saber a expressão que vai me fornecer o tempo. O senhor não entende? Não entendi. O que eu preciso que você entenda? Primeira coisa é a seguinte. O volume todo é 0,24 metros cúbicos. Então pensa comigo aqui. Se ele quer qual a expressão que fornece a altura em função do tempo, para qual é a altura que eu vou conseguir aqui? Depende depois de quanto tempo eu passo. Porque olha só, se eu encher tudo, a altura vai ser de 2 metros. Só que se eu estiver enchendo antes, ela não vai estar aqui assim, ó. A altura seria essa altura em H. Mas depende de quanto tempo. Quanto mais tempo essa altura não vai subindo, quanto mais tempo ela vai subindo. E aí essa questão, ela vai envolver uma coisa que a gente chama de sólidos semelhantes. Essa pirâmide vermelha é semelhante à pirâmide grandona. Quando a gente tem sólidos semelhantes, existe um negócio que a gente chama de razão de semelhança. O que é isso, razão de semelhança? Normalmente a gente chama pela letra K, tá? Ela é a divisão de um lado, de uma altura de um pela altura do outro, a aresta da base de um pela aresta da base do outro, a aresta lateral de um pela aresta lateral do outro. Então seria tipo H sobre 2. Só que quando eu falo, isso é a razão entre dois segmentos. Razão de semelhança é a razão entre dois segmentos. Se eu falar de áreas não tem 2 dimensões, ao invés de uma só, a gente falaria que não é o K. A razão entre as áreas é K ao quadrado. E a razão entre os volumes, ó, volume da pirâmide pequena. E o volume da pirâmide grande vai ser o K elevado ao cubo. Tá, pessoal, tudo bem, eu entendi. Mas onde você quer chegar com isso? Eu já sei que eu preciso da altura. Então a primeira coisa é, no lugar do K, eu coloco H sobre 2. Volume da pirâmide pequena. Sobre o volume da pirâmide grande é o H sobre 2 ao cubo. Já sei que eu vou precisar tirar a raiz cúbica dos dois lados. Vou precisar.
Como que eu vou fazer isso? É aí que a gente vai com calma. Olha só. Se eu for fazendo desse jeito, até sei o volume da pirâmide grande. Eu sei o volume da pirâmide grande. Só que se eu for fazendo desse jeito, eu não envolvo a variável tempo. Olha para as alternativas. Nas alternativas tem a variável tempo. Como é que eu vou saber qual é a variável tempo? Por causa dessa informação, vazão. Vazão. Olha só, o que é vazão? Vazão é a quantidade de volume num determinado tempo. Por isso que ela é dada em metros cúbicos por segundo. Então, olha só, é 0,015 metros cúbicos em 1 segundo. Em 1 segundo. Ah, então com isso, eu consigo relacionar o volume, ó. Olha só, qual é o tempo necessário para encher ela inteira? Inteira, olha isso. 0,015 metros cúbicos é em 1 segundo. 1 segundo. 0,240 seria x. Então enxerga comigo, se eu multiplicar cruzado, fica 0,015x igual a 0,240, que multiplicando por 1000 fica 15x igual a 240. Dividindo os dois lados por 3, fica 5x igual a 80. X é 16. X é 16. Quer dizer que levaria 16 segundos para encher tudo. Mas, pessoal, como é que eu vou sair disso? Olha o que eu quero que você perceba. Eu quero que você perceba. Essa seguinte informação aqui, ó. O tempo é o volume, o tempo multiplicado pela vazão dá o volume. Dá o volume. Só passar o tempo multiplicando. Tempo vezes vazão dá o volume, não dá? Então, olha só. Aqui, ó. Aqui, eu vou colocar, eu não sei quanto tempo se passa no VPP. Um tempo T qualquer, que é o que eu quero descobrir. Mas a vazão é constante de 0,015. Sobre, agora olha só, volume da pirâmide pequena. Qual é o tempo? 16 para essa mesma vazão lá, que era 0,015. Isso é H sobre 2 elevado ao cubo. O 0,15 aqui corta e corta. Olha isso, olha isso. Vamos aqui. T sobre 16 é H ao cubo sobre 2 ao cubo é 8. Aí eu consigo simplificar. Cortei. Fica T sobre 2 é o H ao cubo. Como eu quero o H, vou tirar a raiz cúbica. Lembra que eu falei que ia ter que tirar a raiz cúbica? Agora, H é a raiz cúbica de T sobre 2, que está aí na nossa alternativa, letra A. Letra A.